Então, olá a todos, bem-vindos uma vez mais a este nosso segundo dia desta nossa jornada de despertar. Portanto, esta jornada consiste em 5 lives que iniciaram ontem e que terminarão na sexta-feira. Portanto, hoje é o nosso segundo dia em que vamos trazer então aqui o tema, como foi anunciado, das linguagens do amor. Ontem falamos dos desafios do masculino e feminino em cada um de nós e que naturalmente as mulheres manifestam o feminino de uma forma mais natural, instintiva, intuitiva, da mesma forma que os homens manifestam o masculino, também dessa forma instintiva, e reagem às situações com esse mindset. E, portanto, o intuito foi passar-vos aquilo que são as diferenças que é suposto acontecerem, e é assim mesmo que, de acordo com o princípio do masculino e do feminino e da própria lei da polaridade, é suposto acontecer nas nossas relações, e é isso mesmo que nos permite, de facto, evoluir. E como é que, então, cada um destes polos opostos age e reage em função desses estímulos e desses gatilhos, de facto, mentais e emocionais que são ativados de acordo com estas características inatas, digamos assim, que estão em cada um de nós, sendo certo que ambos estão presentes em cada ser. E trata-se, efetivamente, de tomarmos esta consciência, de os trabalharmos, e não se trata de, convém aqui também sublinhar, de masculinizar o feminino ou feminilizar o masculino, ok? Portanto, não é disso que se trata, muito pelo contrário. A partir do momento em que nós tomamos esta consciência, para nós e na relação com o outro, nós tendemos a amplificar estes atributos e estas qualidades do masculino e do feminino em cada um dos seres, para que eles expressem, efetivamente, da forma cada vez mais harmoniosa e saudável estas qualidades. Portanto, é isso que se pretende, e é assim que as coisas acontecem, não é? Portanto, sugiro que quem não teve a oportunidade de ver pode assistir à repetição. Ela, como erradamente foi feito o direito no perfil pessoal, que eu entretanto até já abri, de todo modo ficou o Reels aqui nesta página da Ana Gaspar Empowerment Coaching, e podem depois ver também, está na bio, o link para poderem aceder ao canal YouTube, onde está efetivamente então o vídeo completo, e que sugiro que realmente possam verificar, possam rever, porque há de facto princípios que são, entendo eu, muito importantes, e que nós de facto não trazemos este conhecimento à luz, à consciência, e tendemos a agir de facto de forma inconsciente e a reagir, e por isso é que de facto as relações a maior parte das vezes não são saudáveis e não evoluímos juntos porque não temos na base este conhecimento, e portanto acho que já houveram de facto aqui alguns factos que acabam também por ser históricos e científicos e biológicos, que de facto nos ajudam a tomar esta consciência, é isto que se pretende, e a poder agir à partida e a reagir de maneira diferente nesta, enfim, polaridade entre feminino e masculino. E, portanto, resumindo aqui muito rapidamente, de facto, aquilo que foi transmitido de uma forma assim mais resumida, é que se no passado o masculino se cumpria com a segurança física que dava ao feminino, não é? Porque eram os recoletores, enfim, os caçadores, para de facto defender o espaço dos predadores e garantir o sustento da família e da sua comunidade, não é? E naturalmente o feminino se cumpria neste papel
de mãe, de cuidadora deste espaço, zelosa do seu lar, e que acolhia então e nutria este masculino, que estava de facto em ação pela segurança, pela sobrevivência e pelo sustento da comunidade. Na era moderna e contemporânea, com a emancipação da mulher, deste patriarcado e com a igualdade de género, e estando naturalmente estas questões da sobrevivência, da segurança e do sustento assegurados por ambos, não é? Naturalmente que o masculino se cumpre não nesta segurança física, digamos assim, mas na segurança emocional, para que realmente este feminino se possa manifestar em toda a sua essência e plenitude, com a sua beleza, feminilidade, vulnerabilidade, criatividade, que são de facto então aqui estas características, estes atributos, estas qualidades deste feminino, no fundo, render-se a este masculino, para que então, por força da polaridade, as coisas de facto aconteçam e o bliss e aquilo que nós queremos nas nossas relações possa realmente acontecer de forma harmoniosa. Portanto, o que é pedido a este masculino consciente é esta confiança, este compromisso, esta consistência, este foco, esta disponibilidade para estar, para ajudar, para ser nesta sustentação do feminino. Sendo de facto esse centro, essa consciência de força, de poder e de ação que protege e que ampara. Okay? Isto é que de facto o que um masculino elevado, consciente, de facto manifestando estes atributos e qualidades elevadas, se pretende, para que realmente então o feminino se possa manifestar. Da mesma forma, este feminino harmonioso deve validar os esforços e a ação diária do masculino, para que naturalmente, como dissemos ontem, é importante que revejam então a sessão de ontem para perceberem esta questão, para que então ele se sinta visto, reconhecido e amado, que pronto, é um fator-chave para que ele também depois possa estar desta forma consciente e centrada. Ele necessita, no fundo, desta validação, desta aprovação e de facto desta validação, deste esforço que lhe é também característico, também por força desta própria biologia humana, está bem? Portanto, passando ao tema de hoje, às linguagens do amor, e tendo por base estes princípios que foram então passados ontem e que agora, de uma forma muito rápida, resumindo, é a partir daqui, do que eu acabei agora por dizer, com este masculino e este feminino consciente e expresso desta forma, que podemos partir aqui para uma base de entendimento e de comunicação harmoniosa através então destas linguagens do amor, que também temos que ser conscientes delas e naturalmente usá-las. É disso que se trata, não é? E portanto, mais do que nutrir-nos a nós próprios com estas linguagens, trata-se de facto de ir ao encontro do outro e nutrir o outro, o que de facto ele precisa. Portanto, estamos sempre aqui a falar nestas duas frentes, digamos assim. Portanto, esta linguagem do amor começa por nós próprios, portanto é muito importante que nós, a questão do amor próprio, não é? Que nós nos validemos, porque muitas vezes não fomos vistos, reconhecidos. Depois aqui trazemos as questões de crenças e estas experiências da
da infância, não é? Que ainda, portanto, há muitas feridas da nossa criança interior e que depois também acabam por naturalmente surgir e estar aqui por detrás de muitas questões que vão surgindo, depois de tomarmos consciência de como nos devemos estar, nós próprios e perante os outros. Ainda assim, há um trabalho próprio, consciente e constante, porque de facto há aqui muitas feridas que têm que ser trabalhadas e curadas e, portanto, por isso é que dizemos que esta linguagem tem naturalmente que ser feita nestes dois sentidos, no sentido de nutrirmos a nós próprios e nutrir o outro. E não é nutrir o outro da forma que nós queremos ser nutridos, mas nutrir o outro no sentido de servir da forma que ele precisa e que ele quer ser nutrido. E, portanto, ontem falamos exatamente sobre isto. Também convém reverem, para quem não teve a oportunidade, para também perceber esta questão, porque muitas vezes tendemos a dar amor ao outro da forma que nós queremos ser amados e tendemos com isto a querer moldar e mudar o outro à nossa imagem, e isso é o princípio dos problemas, não é? Portanto, aqui o princípio tem que ser exatamente o inverso. Portanto, eu nutro-me a mim, cuido-me a mim, dou ao outro o que ele precisa, sendo certo que o outro, estando a manifestar de forma consciente também o seu feminino e masculino, também vai estar a servir de acordo com aquilo que nós queremos e precisamos, não é? Portanto, há sempre aqui um sentido em todas as direções. Portanto, começando aqui por a primeira, isto não tem propriamente aqui uma ordem, mas que eu lhe dei, das linguagens do amor. Portanto, há quem diga que são 5. Eu acho que estas 5, pelo menos, trazem aqui de uma forma sistematizada uma grande parte daquilo que realmente pode fazer a diferença nos nossos relacionamentos. E começando aqui pelas palavras de afirmação, e no sentido que dissemos anteriormente, elas começam para nós próprios, não é? Quantas vezes, de facto, eu não fui ouvido, não fui visto e não fui reconhecido, e, portanto, eu tenho primeiro que trabalhar isso em mim. Portanto, a questão de ser suficiente, de ser capaz de que, de facto, eu posso ser e que, de facto, eu sou vista e que sou reconhecida e ser grata também. Isto tem que primeiro partir, de facto, de nós. E depois, naturalmente, fazê-lo e servir o outro de acordo com aquilo que ele também precisa, não é? Agradecer e engrandecer, no sentido de demonstrar satisfação e orgulho pelos tais esforços que falávamos também há bocadinho. Portanto, é muito por aqui. Mais do que opinar e aconselhar e enfim, meter o bedelho, como muitas vezes de facto acontece e como vimos ontem, é entendido como eu não sou suficiente quando é feita esta abordagem pelo feminino ao masculino. Então, reconhecer estes esforços e engrandecer de alguma forma, para realmente a pessoa sentir que de facto é vista, é útil, e encorajar também de alguma forma a que, portanto, isto possa acontecer, não é? De uma forma consistente e sustentada e sustentável também. Da mesma forma de eu dizer para mim mesma, e a Louise Gray faz um trabalho fantástico de cura da criança interior só com este trabalho do espelho, que é diariamente, de facto, fazermos estes exercícios de autoamor, né? E autocompaixão, e autoempatia, etc, etc, como temos de facto depois que fazer com o outro. Esta atitude então de engrandecer, de encorajar, de facto dizer, verbalizar e até escrever e demonstrar que a outra pessoa é amada, que importa, e que naturalmente também estamos cá para ele, não é? Isto também ontem foi referido,
que o masculino, por norma, não tem iniciativa de falar naquilo que sente e nos desafios e problemas que tem, portanto ele tende a remeter-se ao silêncio, não é? E a estar em loop com os seus próprios botões, porque é muito mental e muito racional, e portanto cabe a este feminino também criar este espaço de segurança, pronto, para quando ele de facto se sentir confortável e de facto quando ele assim o pedir, poder de facto, enfim, ajudar e estar e contribuir se assim for solicitado. E portanto o facto de eu dizer que estou disponível, estou aqui se quiseres, como quiseres, para ti, é o tal espaço também de segurança, que de facto é fundamental de parte a parte, naturalmente. Portanto, termos aqui espaço para poder ser e para poder sentir e, no fundo, ser vulnerável, não é? Que é tão necessário para o feminino e que o masculino tem que também aprender e precisa, então, também que seja então criado, primeiro que seja visto e reconhecido, sentir-se útil, encorajado, amado, e depois, então, que sinta também este espaço sem pressões, para que isto possa acontecer ao seu ritmo, ok? Ao seu ritmo e da forma que de facto é mais confortável para ele. E portanto, nós próprios também nos dignarmos ser e sentir, ter espaços para acolher as dores, o facto de nos sentirmos mais ou menos cansados, portanto, e de gostarmos de facto de nós, daquilo que o espelho nos mostra, de sermos gratos e sim autoafirmarmos antes que seja o outro. Também terá que ser o outro, naturalmente, mas também partir, em primeira instância, de nós, autoafirmarmos como suficientes, como capazes, para, de facto, também nos dar aqui o impulso para a ação, lá está, que o masculino também nos traz, para fazer acontecer aquilo que nós também queremos para a nossa vida. Portanto, isto no fundo é o que trazemos quando falamos aqui nesta linguagem do amor através de palavras de afirmação. Portanto, nutrir-nos a nós próprios e ao outro como ele precisa de ser de facto visto, ouvido e reconhecido e amado. Depois trazíamos os atos de serviço, ok? E os atos de serviço, mais do que partilhar tarefas, que hoje em dia já é normal e é o que é suposto, naturalmente, é servir o outro e mais do que ajudar, porque é pedido, é de facto surpreender para aligeirar de alguma forma a carga do outro. É eu estar atento e sensível ao esforço do outro e poder efetivamente aqui servir no sentido de aligeirar e fazê-lo ver que é importante e que eu quero bem. Naturalmente que temos que ter em consideração aquilo que foi trazido ontem, ok? Porque de facto nas suas ações do masculino, quando de facto se intervém de uma forma enfim, que não é devidamente enquadrada, pode ser entendido que a pessoa não está a fazer as coisas bem. Portanto, tendo também isto em consideração, temos que perceber como é que podemos de facto surpreender para servir, mais do que partilhar tarefas ou ajudar quando nos é efetivamente solicitado. E portanto, em jeito de brincadeira, não é? Lavar o carro dela sem ela ter que o pedir, ou surpreender com um pequeno almoço no quarto, e aqui puxa a brasa também à minha sardinha, mas pronto, cada um, naturalmente, porque o feminino é mais criativo,
Normalmente é mais fácil, mas cabe naturalmente ao masculino também desenvolver estas competências, e amanhã vamos perceber como é que isso se faz, e com isso, como comecei por dizer, manifestar ainda mais amplamente estas qualidades e estes atributos do masculino. Ele torna-se, porque também o feminino vai olhar para ele dessa forma, e portanto elas ficam amplificadas, este centro que ele tem que ser de consciência, de força, de poder, de ação, no sentido de dar esta sustentação e esta segurança emocional ao feminino. É amplificado quando ele ganha esta sensibilidade tão necessária através destas linguagens do amor. Depois trazemos o tempo de qualidade, e este tempo de qualidade é estar em presença, sem que mais nada importe, não é? Sem interferências das, enfim, redes sociais, que de facto começa a ser aqui um grande entrave até à sanidade mental dos dias de hoje, e de facto a este tempo de qualidade, fazer este detox, nem que seja 1 hora, da própria televisão, a menos que gostemos de hoje de ver uma série, um filme juntos. Portanto, é estar em presença. Ok? Eu estou, mas estou, lá está, disponível para o outro, para atender as necessidades do outro, para ouvir o outro. Estou completamente disponível e não preocupado com uma mensagem que está a entrar, com alguma coisa que vai acontecer, e portanto, lá está esta capacidade de desligar a mente, que para o masculino é um desafio, para estar de corpo e alma para o outro. Fazendo naturalmente juntos o que mais gostam, e aqui naturalmente tem que haver alinhamento, tem que haver diálogo, a tal preocupação genuína, a partir de um lugar de amorosidade, realmente ir ao encontro do que o outro realmente gosta e o faz sentir bem, seja passear, seja ver um filme no sofá, seja fazer algum tipo de desporto juntos, ver um pôr do sol, fazer um piquenique na natureza, uma viagem, enfim, nutrirem-se um ao outro, fazendo de facto coisas juntos, e que empoderem quer o casal, quer individualmente cada um destes dois seres. Da mesma forma que é permitir ao outro, porque também comecei por dizer ontem e publiquei já várias coisas nesse sentido, que numa relação é talvez o único sítio onde a matemática funciona de maneira diferente daquilo que nós aprendemos na escola, não é? Porque numa relação 1 mais 1 são 3, ok? Cada um dos elementos, masculino e feminino, homem e mulher, com estes atributos amplamente manifestados, e o relacionamento, que é aqui uma terceira dimensão do próprio relacionamento. Portanto, há aqui também 2 pessoas, cada uma com a sua individualidade, que têm que ser atendidas também aos seus desejos, às suas necessidades. E, portanto, quando falamos neste tempo de qualidade, começamos por dizer que é estarem em presença, os dois, e nutrirem-se mutuamente, mas passa também por cada um se nutrir, autonutrir, e cada um tem necessidades específicas próprias, nomeadamente estar sozinho. Todo o ser humano tem essa necessidade. Quem diz sozinho, diz também com amigos ou com amigas. Portanto, isto é efetivamente também uma necessidade, e, como sabemos, se temos esta experiência, isto de facto amplifica a harmonia no casal. Portanto, quando estes tempos a sós são respeitados, e para isso naturalmente que o outro tem que segurar as pontas e tem que sustentar e que até incentivar a que estes momentos, porque são importantes para o outro, aconteçam, porque ele sabe que vão ganhar, ele vai ganhar também, enquanto a pessoa na sua individualidade e o casal, portanto, enquanto dimensão de relação, portanto, tem que também incentivar e sustentar estes momentos. Portanto, não só
em conjunto, como, efetivamente, na sua individualidade, e para isso é preciso que o outro assure tudo o que é necessário para que aquele que está no seu momento a sós também consiga estar com a tranquilidade necessária para trazer a tal sanidade individual e depois ao relacionamento. Isto quanto ao tempo de qualidade. Depois há aqui um outro aspecto da linguagem do amor que é de facto muito importante, que é a questão do toque físico, não é? Esta questão da proximidade física, falamos de um abraço, falamos de um colo, de um carinho, de um olhar ternurento, de um beijo. São de facto questões que também têm que ser trabalhadas e que são naturalmente e de forma instintiva mais fáceis para o feminino. De todo modo, quando este feminino consegue trazer o masculino nesta dança, digamos assim, há aqui todo um expandir de consciência e do próprio coração, e amanhã vamos falar também nesta dimensão dos centros energéticos e vamos perceber melhor estas questões, mas digamos que há aqui uma expansão de facto de consciência e do coração que permite que de facto estes seres se liguem a um nível mais energético e mais sutil, que é fundamental, obviamente, na relação, sobretudo amorosa, que isto de facto aconteça. E, portanto, falamos aqui de uma conexão profunda entre estas duas pessoas, que passa por este toque consciente, não é? Mais do que um toque físico por si só, às vezes instintivo, mais animalesco, digamos assim, é algo que é perfeitamente consciente, não é? E que vem de uma atitude com o coração e perfeitamente centrada e perfeitamente sensível. E aqui depois podemos, enfim, evoluir para fusões amorosas e a própria sacralidade nesta união amorosa que acredito que possamos falar também ainda no decorrer desta semana, nomeadamente com os convidados que vamos cá trazer na quinta-feira, na nossa quarta sessão, que são se calhar as pessoas certas para também falar neste aspecto dos relacionamentos conscientes, que é algo de facto muito, muito importante e que é algo que também depois trabalharemos mais à frente quando falar na sexta-feira daquilo que são os processos e as metodologias que vamos trazer para trabalhar os relacionamentos conscientes. Portanto, surpreender com um abraço e com um beijo enquanto o outro faz algo, por exemplo, e fazê-lo então de uma forma consciente, fazer um carinho de facto em que eu estou totalmente consciente, mente, coração, daquilo que estou a fazer, para nos permitirmos de facto sentir com todos os sentidos, não é? Aqui ativamos ativar os 5 sentidos quando estou na presença física e de facto me permito ter este toque físico que é tão importante nas relações. Finalmente, e não menos importante, dar e receber presentes. Portanto, e aqui não falamos em quantidade nem valor monetário, à partida não é isso que importa, mas efetivamente é questão da atitude, não é? É a questão da atitude, porque mais uma vez nós com este tipo de atitudes a ofertar estamos de facto a dizer ao outro que ele importa e que o temos sempre presente, não é? Porque só assim é que eu ofereço, não é? E dou presentes, porque realmente o outro importa para mim e de facto eu lembro-me dele e por isso é que
ou lhe compro uma lembrançazinha, ou apanho uma flor silvestre e lhe dou, e sempre neste contexto também de surpreender, não é? É claro importante estar atento às mensagens subliminares, não é? Isto sobretudo para os homens, estar muito atentos às mensagens subliminares das mulheres, porque elas gostam de dar assim alguns toques, e portanto, e surpreender. Desde os jantares românticos a questões efetivamente mais pequenas, mas às vezes com muito mais significado, como esta questão de irem dar um passeio e poder dar uma flor silvestre e surpreender. O feminino de facto aprecia este tipo de gestos, da mesma forma que o masculino também o aprecia. Portanto, desde que a gente cria este espaço de amorosidade e de presença, também naturalmente que fica agradado, quem não. Portanto, hoje era isto que vos queria trazer. Portanto, voltar a sublinhar a importância de verem os aspectos que introduzimos quanto ao masculino e ao feminino, a forma como eles se manifestam e de que forma é que eles se motivam e porque reagem de determinada forma. Acho que é um bom ponto de partida e que já nos dá aqui, traz luz de facto e nos abre aqui a consciência para passarmos a olhar de forma diferente para a forma como comunicamos e como o outro reage, e trazer então aqui mais consciência e compreensão e cooperação e amorosidade nas nossas relações. E hoje então com estas 5 linguagens do amor, a partir então deste masculino que manifesta de facto de forma harmoniosa através desta segurança emocional que traz para o feminino de uma confiança, de um compromisso, de uma consistência, de um foco e disponibilidade para estar, para ajudar, desta sustentação, e sendo de facto então este centro e esta consciência de força, de poder e de ação que protege e que ampara aos dias de hoje, e este feminino que também valida estes esforços e esta ação diária, e este masculino consciente para que de facto ele também se sinta visto, reconhecido e amado, e então depois trazermos aqui espaço para que as linguagens do amor possam acontecer e fluam, né? Através então destas palavras de afirmação, e sempre nestes vários sentidos que falamos, portanto a nós próprios, depois ao outro, e não da forma que nós queremos de facto ser tratados ou amados, mas que o outro precisa. Portanto, cabe a nós nutrirmos a nós próprios, e cabe ao outro servir como de facto nós queremos, ok? E nós fazemos o mesmo para o outro lado. Portanto, há aqui várias direções direcionais em que esta linguagem de facto tem que acontecer. Através então das palavras de afirmação, dos atos de serviço, do tempo de qualidade, do toque físico e deste dar e receber presentes, ok? Pronto, amanhã vamos trazer cá então os temas dos centros energéticos e que são os 7 chakras e dos 5 elementos, e vamos perceber como é que o masculino e o feminino se manifestam a este nível de facto mais sutil, ligando, enfim, toda a dimensão física, mental, emocional e energética, e perceber também que aqui o grande foco é então onde é que eles se encontram, não é? Como é que nós, manifestando de forma, conseguimos em primeira instância manifestar de forma harmoniosa este feminino e masculino, e depois como é que eles então se encontram para haver estes relacionamentos saudáveis e podermos crescer individualmente e no relacionamento, não é? Que é isso que pretendemos. Na quinta-feira vamos trazer então cá uns convidados especiais que já vivem estes relacionamentos de forma consciente e que vão partilhar connosco também a sua experiência, e então na sexta-feira trazer-vos cá as novidades que temos para este ano para trabalhar relacionamentos conscientes.
Portanto, fico a contar convosco amanhã à mesma hora, então aqui com os nossos centros energéticos e os nossos 5 elementos, perceber como é que toda esta dinâmica física, mental e emocional e subtil no masculino e feminino funcionam e como podemos então potenciar isto através destes elementos e destes centros energéticos. Fico a contar convosco e até amanhã. Obrigada.